Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre o desprendimento dos bens terrenos, assunto este abordado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Para conversar conosco, convidamos o senhor José Faleiro, do Centro Espírita Grupo André Luiz, em Goiânia. Seja bem-vindo, senhor José. Obrigado, Renato. Queremos pedir a permissão para adentrarmos ao seu lar, dentro do seu aconchego doméstico, e queremos levar junto a presença dos bons espíritos, para que fique aí uma resta de luz, de paz em seu lar. Muito bem, senhor José, que seja feito assim, né? Senhor José, o que quer dizer a expressão não se pode servir a Deus e a Mamon? O que Jesus quis dizer com isso? Porque são duas coisas bastante distintas. Quando Jesus fala em Deus, Ele está nos levando a refletir sobre o Espírito, sobre essa essência que somos. E quando Ele fala em Mamon, Ele está falando sobre a matéria, sobre as coisas materiais. Os fenícios diziam que Mamon era um deus da abastança, da riqueza, das coisas materiais. Então nós herdamos esse ensinamento de Jesus para que possamos refletir sobre a diferença entre servir a Deus, ao Espírito, à essência ou ao mundo, à matéria, né? As coisas bem da nossa vida material. Porque de resto, nós não somos matéria, né? Nós somos um espírito numa experiência carnal e não o contrário, né, senhor José? Exatamente. Eu outro dia disse uma frase que a pessoa que estava perto de mim assustou. Eu disse assim: na verdade, nós não somos seres humanos. Nós somos seres espirituais numa experiência revestidos num corpo humano. E que se a gente voltar bem para a nossa essência como ser espiritual, a gente vai entender melhor essa colocação de Jesus. E vamos ver que é mais prudente, até mais inteligente da nossa parte, cuidar do lado do Espírito, cuidar da nossa essência, quer dizer, estar ao lado de Deus. Sem descuidar logo lógico, né, da parte material, mas saber distinguir bem o que é uma coisa e outra, né? As coisas materiais são recursos que Deus coloca. São aqueles talentos, senhor José? São os talentos, são as nossas necessidades enquanto encarnados, enquanto vivendo no mundo corpóreo. Aqueles talentos que Jesus disse que tinha distribuído um para um, né? E todos nós recebemos esses talentos, né, Renato? É verdade. Todos nós recebemos em maior ou menor quantidade, nós recebemos talentos. E esses talentos são recursos que Deus nos deu, suficientes para que a gente possa ter uma existência produtiva, uma existência que venha nos trazer bons resultados. Observamos que as riquezas materiais são desigualmente distintas e divididas no mundo. Porque uns com tantas facilidades materiais e outros com tanta penúria, senhor José? É uma pergunta que todo mundo se faz. Todo mundo faz. Nós refletimos que, na verdade, não são distribuídas. Quando a gente fala assim, são distribuídas riquezas para um e a miséria para outros, alguém fez essa distribuição? Na verdade, não acontece bem assim. Quando nós vamos encarnar e que nós analisamos as nossas necessidades, as nossas maiores necessidades, aí então nós pedimos um tipo de encarnação que nos ofereça a oportunidade de exercitar o que nós precisamos. Aí nós passamos por diversas experiências, como rico, como pobre, como mais ou menos, como miseráveis, mas não que alguém, que Deus tenha imposto isso a nós. São necessidades de aprendizado para a nossa evolução. Ele permite que assim seja. Que assim seja, que a gente utilize numa experiência dos recursos econômicos, no outro da sabedoria, no outro do poder,
Agora, é bom a gente refletir que nós já devemos ter repetido essas experiências várias vezes. Não fazemos isso só uma vez. Uhum. Nós passamos por experiência de rico mais de uma vez. De pobre de também, pobre mais de uma vez, né? De miserável também mais de uma vez. Enquanto nós não aprendermos a lição, a essência, nós, né, do negócio, a essência do negócio, a gente não vai deixar de ter que passar por essas experiências. Então, essa distribuição, na verdade, é uma necessidade que nós aproveitamos para o nosso progresso evolutivo. Um jovem, um certo dia, abordou Jesus e questionou sobre como alcançar a vida eterna. Que conselho Jesus oferta a esse jovem e qual a importância dessa recomendação do Cristo? Exatamente o desprendimento dos bens terrenos. A história do jovem que queria seguir Jesus e perguntou para ele o que ele deveria fazer para seguir. Como Jesus o conhecia e sabia que era rico, o bom pastor conhece todas as ovelhas. Todas as ovelhas. Ele disse para ele, vá, vende tudo que você tem. Quer dizer, largue todas essas coisas materiais e me segue. Renato, observa que nesse ensinamento você percebe a questão do mamon e Deus. Quer dizer, para ficar perto de Deus, você tem que desprender das coisas do mamon. Então, o jovem rico, apegado às coisas materiais, como todos nós somos ainda, e que nós temos muito medo de ficar sem as coisas materiais, nós temos medo demais de não ter as coisas em casa, de não ter o dinheirinho se necessitar e tal. Então, isso é um estado ainda atrasado nosso. O jovem, com esse medo, é claro, com esse apego, ele não concordou em fazer a doação de todos os seus bens aos pobres e ficar do lado do Cristo. E o que isso representa para nós? Que lição é essa, Sr. José? É a lição de que nós devemos exercitar o desprendimento. Porque a gente vai largar tudo isso aqui cedo ou tarde, né? Com certeza, nós não vamos levar nada. Não tem umzinho sequer que levou lá para cima. Não leva. Mesmo que ponha dentro de uma carruagem da urna, muito grande, ela vai ficar lá sepultada. E com uma agravante. Quando a gente é apegado e que deseja até levar, vira uma âncora é perigoso isso virar uma âncora, um peso espiritual, que nós vamos ter dificuldades para transportar na nossa jornada após o corpo. E aí vem aquela pergunta, a riqueza em si, ela oferece algum malefício ao indivíduo, a nós? Não. A riqueza é neutra, né? É neutra, né? A riqueza não causa nenhum mal a ninguém. Tanto é que o Evangelho nos fala assim, que o rico é um ministro de Deus na terra. O inteligente, o homem inteligente é um ministro de Deus. Então, a riqueza em si é um instrumento do progresso. É um instrumento que nos propicia maiores oportunidades até de desenvolver a nossa capacidade espiritual. Como o bisturi é o instrumento do médico. Se né? usar bem, salva a vida. Se usar mal... Se usar mal, pode tirar a vida. Mata o camarada. Mata o semelhante. Então, a riqueza, longe de ser um malefício, ela é uma necessidade no nosso meio social. Fomentar o progresso. Fomentar o progresso. Agora, o que não pode é a riqueza ficar acumulada, parada, estagnada. A benefício da pessoa em benefício mesmo. De si mesmo ou em benefício de ninguém. Porque se fica estagnado, não efetua o progresso, não contribui para o bem-estar do semelhante. Não cumpre a finalidade para que ela existe. Não cumpre a finalidade. Então, ser rico não é nenhum defeito. E a riqueza não leva ninguém para o inferno, ela simplesmente. É o uso que se faz dela. O uso que se faz do dinheiro, o apego que se tem a ele. A gente precisa ser rico e não precisa que a riqueza seja dona de nós. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Continue conosco.
O Espiritismo veio trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, com o nosso amigo José Faleiros. Muitos acreditam que encontrarão a felicidade com a posse das riquezas materiais, Sr. José, a beleza e o poder. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre este assunto? Encontrar a felicidade. O que é felicidade? De repente, a gente quer encontrar uma coisa que a gente não sabe o que é. E exatamente aonde está. Não define, né? Como é que sabe procurar? Né? Felicidade, na verdade, é um estado. Não é um local, né? Não é um local. É um estado de espírito. espírito. Não é um possuir alguma coisa. Felicidade é um estado. Eu posso estar com o bolso cheio e infeliz. E estar infeliz. Estar infeliz. Eu posso ser muito bonito, muito famoso, mas não estar me sentindo feliz. Que é o que a gente vê comumente na mídia acontecendo aí, né? Gente poderosa, gente rica, mesmo assim infeliz, né? Infeliz. Cometendo insanidades, né? Suicídios, crimes. Então, a felicidade não depende de fatores externos, materiais. A felicidade depende do seu estado interior. Mais intimamente falando, da nossa consciência. A nossa consciência, essa guardiã da probidade, ela é que nos garante um estado tranquilo, de paz, de felicidade. Então, pode ser que o dinheiro contribua muito, ajude, né? Como nós dissemos ainda há pouco, a riqueza não é o mal. Mas, se não for bem utilizado, vai trazer infelicidade. Vai trazer a infelicidade. A beleza. Quantos são infelizes? Sendo belos. Sendo belos. Porque tem um corpo bonito, porque é apreciado, porque é cotejado, etc. Então, não significa que a beleza em si seja requisito de que alguém seja feliz. E também outras coisas materiais, outras coisas externas. O que realmente conta para que uma criatura seja feliz é o seu estado interior, a sua tranquilidade de consciência, o seu dever cumprido e principalmente aquele que se sente e se comporta como filho de Deus. Este realmente é e será feliz. Sr. José, a história sobre Zaqueu, quando conheceu Jesus, nos traz profundas reflexões sobre a reforma íntima que temos que realizar conosco mesmo. Narre essa passagem para nós, relembre, né, para aqueles que já conhecem, e nos diga o que esta passagem pode nos ensinar sobre o desprendimento dos bens terrenos e sobre a reforma íntima. Perfeitamente. E eu me recordo agora que tem aí recentemente um hino, né, uma música sobre Zaqueu, fez um sucesso aí no meio religioso, mostrando que essa passagem realmente significativa, é muito profunda, né? E a história é mais ou menos assim, Renato, querido amigo que nos assiste. Jesus passava por Jericó em direção a Jerusalém. E logo que saía de Jericó, a multidão o acompanhava, e ali existia este homem chamado Zaqueu, e era um homem que não era bem visto pela sociedade, porque ele era um arrecadador de impostos, e rico, chefe dos publicanos, portanto um homem muito conhecido e com má fama.
Mas ele tinha uma vontade enorme de conhecer Jesus, de falar com Jesus. E então ele correu na frente, subiu numa figueira e de lá, de cima, ele falou: aqui eu vejo Jesus. A estatura dele era muito pequena. Pelo menos ver Jesus. Eu vou ver Jesus. Mas como Jesus é uma célula de luz, é um ponto energético que quem liga a ele percebe e vê os outros. E então ele viu o Zaqueu e disse: desça daí, Zaqueu. Só esse desça daí dá para a gente refletir muito. O que Jesus quis dizer para ele? Desce do seu pedestal material. Venha para cá, né? Desce desse trono de Mamon. Desce dessa postura materialista. Está dizendo isso para todos nós, né? E venha depressa. O Zaqueu interior que cada um de nós temos, né? Venha depressa. Olha que Jesus ainda coloca um outro ponto importante. Depressa. Eu quero me hospedar na sua casa. O tempo nosso vale muito. E eu preciso hospedar na sua casa. Olha, isso para o Zaqueu é um presente que ele não esperava. E ele sentiu aquela energia tão profunda, tão gostosa de Jesus, que aqueceu, correu e foi para casa guardar a presença de Jesus. Então, quando Jesus chega e ele, com toda a felicidade, junto à sua família, diz: mestre, se eu dei prejuízo a alguém, eu quero retribuir 4 vezes isso. E eu vou dar logo a metade do que eu tenho para os que necessitam. Poxa. E Jesus percebeu e diz assim: essa casa, esse lar, essa família recebeu hoje a salvação. Obteve a salvação. Percebeu nele a intenção realmente de modificar, né? Modificar. Aí entra a questão daquilo que a gente trata nas casas espíritas, né? Reforma íntima. Será que a gente daria conta de fazer essa reforma nesse prazinho que o Zaqueu fez? Reforma íntima é essa transformação nossa. De sermos um servo de Mamon para um servo de Jesus. Essa mudança, essa transformação, essa reforma íntima. Muito embora a população, os que seguiam Jesus, admiravam de Jesus ter acolhido aquele homem de má vida, segundo eles, mas Jesus viu nele a transformação. Enxergava a alma, né? Enxergava a alma. Então ali percebeu a reforma íntima de fato acontecendo. Muito bom. Se Deus nos faculta riqueza material ou algum outro atributo dessa natureza, como empregá-lo da melhor forma em benefício da sociedade? Relacione essa questão com a parábola dos talentos, Sr. José. Isso faz a gente buscar no Evangelho, em Paulo, São Paulo, né, o apóstolo, fora da caridade não há salvação. Utilizar talentos é utilizar na prática do bem. Investir este talento, investir. Né? Eu falo assim, fazer caridade, fazer o bem, é o melhor negócio que o homem poderia implementar na terra. Amontou tesouro no reino dos céus. No reino dos céus. Olha, fazer o bem, instituir uma empresa de caridade. Você já pensou nisso, Renato? Significativo. Instituir uma empresa de caridade, de fazer o bem. Onde o único móvel seria esse. Fazer o bem. Você não tem que pagar imposto. Você não precisa de contador para fazer conta da sua empresa. Você não precisa se preocupar com a Receita Federal. Esse é o simples do simples, né? Simples do simples. E isso rende dividendos e juros para a eternidade. Utilizar dos talentos que recebemos em favor do próximo, na prática do bem, é o melhor investimento que se pode fazer. Eu gostaria de lembrar do André Luiz, acho que você lembra disso no nosso lar, como eu sou lá do Segal, do Centro Espírita André Luiz, né? A casa gente dele, puxa para o André Luiz. É. Conta que ele
falou para o mentor que socorreu ele lá, que no momento ele sentiu uma brisa suave, uma paz que chegou nele, que ele não entendeu. Aí o mentor disse para ele, falou assim, foi uma prece que uma fulana de tal fez para você, porque você fez uma caridade com ela, você deu uma consulta para ela. Pois é, lá no plano espiritual, ele recebeu dividendos de uma ação boa que ele praticou aqui. Então, utilize os talentos, que seja poucos, mas bem. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa conversa agradável com o Sr. José Faleiro. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos então com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Podemos entender que a riqueza é uma provação para o espírito, Sr. José? Por quê? Talvez seja mais uma oportunidade de progresso do que propriamente uma provação. Muito embora signifique para nós provação, porque a gente está colocando os nossos valores em xeque com esse poder que Deus coloca em nossas mãos. Né? Nos coloca um patrimônio para que a gente administre. Aí, grandes possibilidades. Grandes possibilidades. Aí vem a responsabilidade. Né? Mas o espírito preparado, ele não tem essa preocupação de que seja uma prova, mas uma grande oportunidade de servir e de realizar boas ações. Qual é a verdadeira propriedade da qual nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo? A verdadeira propriedade, eu vou buscar o Evangelho, que diz assim, tudo aquilo que você pode levar consigo na sua essência como valores, como virtudes. Essas são verdadeiras propriedades. Mas tudo quanto depende de valores materiais externos, eles não nos acompanham. Eles não serão patrimônio nosso. Nós somos apenas usuário. Mas os valores espirituais e as virtudes são excelentes valores, são patrimônio que não podemos esquecer, vacilar, precisamos conquistá-los. Para que a gente encerre o nosso programa, Sr. José, nos deixe uma mensagem no sentido de como exercitarmos o desprendimento dos bens terrenos, nos tornando cada dia mais preocupados com a espiritualização do nosso ser. Eu busco um exemplo do Gandhi. Gandhi estava no aeroporto de Paris e ele visitava as lojas ali enquanto esperava o voo. E então estava frente a uma joalheria de joias caríssimas. E ele observava aquela vitrine e de repente ele parou olhando para um dos relógios muito bonito e admirado por ver aquele relógio. E então veio uma pessoa que conhecia Gandhi, né? E chega e diz a ele assim, mestre, você gostou desse relógio, né? Eu vou comprá-lo para você. O senhor está rindo, o senhor está feliz, né?
E o Gandhi virou para ele e disse assim: eu estou rindo, estou feliz, por eu saber que eu não preciso disso. Então, o que a gente precisa buscar é valorizar e cultivar o que a gente realmente precisa. Essencial, né? O necessário, o essencial. Nós não precisamos da maioria das coisas que nós queremos. Os penduricalhos, né, que acabam atrapalhando a sempre. gente arruma tanta coisa que, olha, eu pensei nisso, eu tenho vontade disso, mas na verdade não precisa. O recado que eu deixo é que busque realmente o que a gente precise. E o que a gente precisa realmente é muito pouco. E é muito mais espiritual do que material. Caros amigos telespectadores, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos com a alma empolgada a presença do nosso amigo José Faleiro aqui conosco e a você por ter nos acompanhado nessa jornada. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.